Princípio do consolidar. Então, envolve responsabilidade. E terceiro ponto, o ID de Jesus para a igreja celular implica em obediência. O cumprimento do ganhar, consolidar, discipular, enviar e, principalmente, manter o fruto, começa por nós, discipuladores. Embora nosso exemplo seja fundamental e necessário, como líderes que somos, a decisão de obedecer aos princípios e propósitos de Deus é individual. Se a decisão for em direção à obediência, certamente cumpriremos a chamada de Deus. A palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar, né? E Jesus disse, né? O que guarda os meus mandamentos e me obedece, né? Esse é o que me ama. Quem é que ama Jesus? Ama Jesus quem cumpre a sua palavra e quem guarda os seus mandamentos. Pessoa dizer que ama Jesus, mas não obedece a ninguém, não se submete a ninguém, não se submete à palavra, quer viver uma vida de pecado, então essa pessoa não ama. Ela acha que ama, mas ela não ama. Ela até acha que ama. O amor envolve obediência. É que nem quem aqui já tem filho sabe muito bem. O filho que é rebelde, que vive desobedecendo pai e mãe, só traz tristeza para o coração da mãe, traz tristeza para o coração do pai, e o amor dele é um amor duvidoso. Por quê? Porque não obedece, né? Certamente está com algum problema, precisa ser corrigido, precisa ser ensinado, precisa ser educado. Alguma coisa aconteceu que apagou esse amor, né? Mas não está amando, porque quem ama literalmente é quem obedece, né? E assim como que a desobediência de um filho traz tristeza para o coração dos pais e a obediência traz alegria, com Deus não é diferente, né? Quando nós desobedecemos os princípios, os mandamentos, os valores do reino, nós entristecemos o coração do Pai. E quando nós obedecemos, nós damos alegria para Ele. Então, Deus espera obediência de cada um de nós, né? Obediência à sua palavra, né? Atos 5:29 diz, né? Respondeu-lhe Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? É importante comentar, queridos, que uma coisa que eu aprendi com o apóstolo René há muitos anos atrás, num congresso em Blumenau: Deus não quer de nós obediência cega, tá? Presta atenção no que eu vou falar, que é uma escola de líderes. O que é obediência cega? Obediência cega é você obedecer cegamente. Daqui a pouco tem um líder evangélico ou um pastor ensinando você coisas que são contra a palavra. Aí você é uma pessoa extremamente obediente ao líder, ao seu líder, ao seu pastor, ao seu mentor. Aí você vai obedecer só porque ele é teu líder? Claro que a palavra de Deus ensina que toda autoridade é constituída por Deus. Só que a autoridade não é necessariamente alguém que tem uma posição. Porque tem pessoas que têm posição, mas não têm autoridade. A pessoa tem um título de pastor, vereador, prefeito, governador, presidente, mas às vezes aquela pessoa não tem autoridade nenhuma. Por quê? Porque a pessoa é um pecador. A pessoa não cumpre o princípio, não obedece a Deus, não tem temor nenhum de Deus. Ela tem uma posição, ela conseguiu chegar num cargo de poder, mas ela não tem autoridade. Quantos conseguem ver a diferença? A autoridade tem quem vive a palavra, a autoridade tem quem é temente a Deus. Quantos políticos na nação brasileira que você conhece aí que tem posição, mas não tem autoridade? Então, a autoridade, uma pessoa de autoridade que foi constituída por Deus, essa eu tenho que temer. Essa eu tenho que temer e que obedecer. Agora eu tenho que ver o que essa pessoa está ensinando. Se essa pessoa está ensinando princípios e valores imutáveis, como a Bíblia Sagrada, eu tenho mais a que obedecer. Porque se eu não obedecer, eu vou... Aquela frase que o apóstolo René sempre fala, né? Quando eu cumpro o princípio, eu sou abençoado por ele. Quando eu quebro o princípio me quebra.
né? Então, agora, quando pessoas sem autoridade, sem temor de Deus, que quebram princípios, quebram valores, querem mandar eu fazer uma coisa que vai contra Deus, vai contra a palavra de Deus, por exemplo, alguém vai chegar aqui e vai pedir para mim fazer um casamento de homem com homem. Eu não vou fazer. Alguém vai chegar aqui e vai pedir para mim consentir com o aborto. Eu não vou consentir. Alguém vai chegar aqui para mim e vai dizer, pastor, aprova o meu divórcio. Eu não vou aprovar, porque o que Deus uniu não separa o homem, ao menos que haja, né, um motivo real, né? A pessoa está sendo estuprada, o marido violenta ela, aí entra na questão do abuso, né? Quando há abuso, aí realmente, né, eu como pastor eu vou ter que acessar, instruir aquela pessoa a acessar a Lei Maria da Penha, procurar um advogado, porque eu não vou permitir, como pastor, a pessoa ser violentada, abusada, só porque está escrito na Bíblia que o que Deus uniu não separa o homem. Então eu tenho que ter entendimento das coisas, que cada caso é um caso e tem coisas que tem que ser analisadas, né? Estou dando para entender? Né? Não posso pegar a letra, mata, mas o espírito vivifica, né? E só para acrescentar, já que eu toquei nesse assunto, né? Quando a Bíblia diz lá em Malaquias, né, que Deus odeia o repúdio, odeia o divórcio, essa palavra, na maioria das versões, não está divórcio, tá? Na maioria das versões está repúdio. Então Deus odeia o repúdio. Eu não acho errado dizer que Deus odeia o divórcio, porque eu também acredito nisso. Mas a maioria das versões bíblicas diz que Deus odeia o repúdio. E o que é? E Jesus diz lá no Novo Testamento, se alguém repudiar a sua mulher, a não ser por carta, a não ser por... como é que diz lá? Por adultério, né? Oi? Por traição, né? Dê-lhe carta de divórcio, tal, lá está escrito. Essa palavra repudiar, repúdio, é desprezar. Repudiar é desprezar. Então Deus odeia o desprezo. É você estar casado com uma pessoa, só que você não ama ela. Fica desprezando a pessoa, fica rejeitando ela, entendeu? Então Deus odeia o repúdio. Você casou com a pessoa, mas fica ignorando, fica desprezando, fica rejeitando, não dá atenção, não valoriza o cônjuge. E isso Deus odeia. Está dando para entender? Então não é simplesmente o divorciar. Divórcio é já um estágio final, né? Mas o que Deus odeia é quando você está casado, mas quer viver uma vida de solteiro, não valoriza o cônjuge, não diz que ama, não procura levar no dia dos namorados, né, no evento. Investir, né? Eu estou falando com autoridade aqui, porque semana passada eu levei minha esposa para Porto Alegre e eu investi nela, né? Levei ela até para comer no restaurante de comida coreana, que era o sonho dela. E agora estou viajando e estou levando ela de novo comigo, né? Estou indo para um evento da minha empresa, mas é um passeio também, né? E vou investir na minha esposa. Amém? Tem problema para nós. Oi? Começa a deixar problema. O André lá em Porto Alegre disse assim, pastor, não eleva muito nível, pelo amor de Deus. Daqui a pouco... Pessoal, todo mundo entendeu a questão da obediência cega? Todo mundo entendeu o que é obediência cega? Né? Quando Pedro diz ali, importa obedecer a Deus do que aos homens, porque naquela ocasião ali, haviam homens que tinham posição, mas não tinham autoridade, querendo exercer influência ali sobre a vida de Pedro, né? E aqui em Atos 5:29, né? E aqui, se eu não me engano, é quando eles foram presos, não vai dar para entrar em detalhes agora por causa do tempo, né? Mas foi quando Pedro disse essa frase, né? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se você tem convicção que uma pessoa que tem posição está errada naquilo que ela está ensinando, você não precisa obedecer, né? Agora, se você tiver convicção, né, que aquilo é um erro. Agora, procura, se é um caso de um pastor, por exemplo, procura a pessoa e conversa com ela, né? Explica para ela. Agora,
Deixa eu dar no que eu vou falar aqui, porque eu não estou estimulando ninguém a rebeldia, tá? A verdadeira obediência, em se tratando de autoridade espiritual, é também obedecer mesmo não entendendo, porque tem coisas que eu não entendo. Mas aí quando eu não entendo, eu obedeço enquanto não entendo e eu procuro a pessoa para entender o que eu não estou entendendo. Em vez de eu falar alguma coisa por trás, eu procuro entender, né? E porque isso é verdadeira obediência. Porque obedecer quando a gente entende tudo, quando eu sei tudo, tudo é fácil, isso é fácil. A verdadeira obediência é obedecer sem entender. Obedecer na confiança. O meu líder me deu uma instrução, ele falou, eu vou obedecer, né? Mesmo sem entender. Agora, começa a orar sobre o assunto e a primeira oportunidade que tiver, chama o teu líder para conversar e procura esclarecer aquela situação que tá dúvida na tua mente, né? Para não deixar o diabo trabalhar na dúvida, porque o inimigo trabalha na dúvida. E ele derruba muitas pessoas na dúvida. Amém? Se a pessoa é alguém de autoridade, o meu dever é obedecer, né? Mesmo não entendendo. Deus espera que eu obedeça. Com alguma dúvida? Certo? Então, só deixando claro, não estou estimulando ninguém a rebeldia aqui, mas nós também não vou estimular ninguém a obedecer pessoas que têm posição, mas não têm autoridade. Só tem o título lá de meritíssimo, né? É um meritíssimo, só que precisa nascer de novo. A visão celular atravessa 3 tipos de fronteiras. Quais são as 3? Geográfica, linguística e cultural. Geográfica. O discípulo, para testificar de Jesus, precisa deixar seu lugar de conforto. Partir e atravessar fronteiras. Precisa deixar o conforto do seu lar e atravessar a rua para evangelizar o seu vizinho desconhecido. Necessita deixar o conforto da sua classe social para evangelizar outras classes. Deve atravessar as fronteiras do seu bairro, do seu município, do seu estado, do seu país. Pode até cruzar as fronteiras do seu país e viajar para lugares onde o evangelho não está sendo pregado. A visão celular nasceu no coração de Deus para cumprir exatamente esse propósito: expandir o evangelho em todas as nações da terra. Barreiras linguísticas. Fronteiras linguísticas. O cristão na visão celular precisa também ultrapassar as fronteiras linguísticas. No Pentecoste, temos uma atmosfera de que o evangelho seria anunciado na língua de cada povo. Ali, quando as pessoas receberam o dom de línguas, né, as pessoas ouviam elas falarem no seu próprio idioma. Aí tem uma questão teológica, né, que alguns acreditam que aquelas pessoas ali no dia de Pentecostes estavam falando em línguas estranhas. Outros têm convicção de que eram outros idiomas, porque as pessoas ouviam falar na mesma língua nativa, mas eu não vou entrar na questão aqui, tá? Eu acredito ali que realmente as pessoas receberam a capacidade de falar em outras línguas, eram outros idiomas. Assim como eu tenho uma irmã do nosso ministério, a pastora Vera, que ela, no encontro face a face com Deus, ela começou a falar italiano. Ela recebeu o dom de falar em italiano. Ela não estava falando uma língua dos anjos, ela estava falando italiano, né? Ela recebeu isso no dia do... Então, eu creio que Deus não está limitado, ele continua derramando os seus dons, e se eu pedir, Deus dá, né? Pode que Deus dá para alguém falar o inglês, mesmo sem nunca ter cursado uma língua inglesa. Se o Espírito Santo quiser, ele faz, né? Porque para Deus não tem nada que seja impossível. Mas tem também o dom de línguas, que é quando a pessoa fala numa língua dos anjos, que ela está edificando a si mesma, né? Está edificando a si mesma. O plano de Deus é que todos os povos ouçam o Evangelho em sua própria língua.
Pregar o evangelho em outras línguas é um desafio que cada um precisa ultrapassar. Eu, por exemplo, eu e minha esposa, a gente tem como meta estudar o inglês. A gente já está decidido que nós vamos estudar. A gente já pesquisou algumas alternativas. A princípio, a gente quer fazer online, né, porque hoje está muito em evidência a questão das conversações, né? Professores que trabalham com bastante conversação, isso daí acelera o processo de crescimento, de aprendizado da língua. Então, nós decidimos o que nós queremos fazer. Só não começamos ainda porque tudo tem a hora certa, né? Tudo tem a hora certa. Mas a gente vai fazer, em nome de Jesus. Então, e hoje quem fala uma outra língua, um outro idioma, né, o inglês, o espanhol, você tem carta branca e você vai acessar portas que uma pessoa com uma língua só não acessa. Então tudo depende até onde você quer ir, né? Não só como um cristão, mas como um cidadão, como alguém que tem sonhos, né? Eu, por exemplo, sonho em viajar. Minha esposa ama viajar, eu também amo viajar. Né? Acabei de conversar com uma parente da minha esposa que morou 8 meses em Israel. Né? Ela falou, olha, se você não fala inglês, você consegue até viver lá, mas você vai passar trabalho, né? Vai passar muito mais trabalho. Se eu estou numa caravana, por exemplo, de uma excursão turística, aí ali tem o guia, né? Tem o pessoal da tua turma, é um pouquinho diferente. Agora, você ficar vários meses num outro país sem falar inglês, tu vai passar trabalho. Vai passar trabalho. Ao menos que tenha um intérprete o tempo todo com você. Ok? Então, aprender uma língua é tarefa difícil, mas necessária e possível. Mas o fato de ainda não ter aprendido um novo idioma não nos impedirá de conquistar, pois podemos lançar mão de outros recursos, intérpretes, para a tarefa de evangelizar. Né? Eu quero crer e profetizar que todos que aqui estão, em havendo um convite para você pregar o evangelho numa outra nação, diga eu recebo, você vai quando chegar esse cumprimento da promessa, você já vai estar falando uma outra língua. Mas em nome de Jesus, caso isso não aconteça, Deus vai providenciar o intérprete para você, amém? Você vai. Com intérprete ou sem intérprete, você vai. E eu vou também. Fronteiras culturais. Talvez essa seja a fronteira mais difícil de atravessar. A cultura de um povo é assimilada no decorrer da sua história e passa de geração a geração, determinando o modo de agir e de pensar desse povo. Então podemos conceituar cultura como sendo um conjunto de comportamentos e ideias característicos de um povo. Portanto, para que haja uma verdadeira compreensão do Evangelho, necessário se faz que o que proclama aprenda a cultura do povo que está sendo evangelizado. O Evangelho, em sua essência, é perfeito e imutável. Quanto à sua apresentação, deve ser adaptado. A embalagem muda, mas o medicamento é o mesmo. A visão celular é transcultural e os seus discípulos têm que ser transculturais. Ele não deixa sua pátria para abrasileirar os seus ouvintes. Antes, o alvo é evangelizar e discipular dentro do contexto cultural que irá trabalhar. Então aqui, no caso, por exemplo, quem mora numa cidade como Manaus, né, lá tem os ribeirinhos, né, na Mata Amazônica lá, onde tem várias colonizações indígenas. Então, dentro de uma mesma cidade, se eu quiser evangelizar aquele povo indígena, eu vou precisar aprender a cultura e a língua daqueles índios para poder ganhá-los para Jesus. Né? Dentro da própria nação. Agora, caso eu seja enviado para uma outra nação, para um outro povo, eu vou precisar aprender a cultura daquele povo. Não tem como eu querer dar uma de brasileiro e querer evangelizar lá um italiano ou um alemão. Estou citando aqui, né? Ele é lá da comunidade de Ribeirinho. O esposo da
da tua tia, né? Eu conheci ele, né? É o legítimo oleiro, né? Legítimo oleiro, que ele trabalha como oleiro, né? Eu tive a oportunidade de ver o trabalho dele lá quando o Vitor tinha olaria ainda, né? Tinha. Então, queridos, quando eu sou enviado para uma outra cultura, eu não vou levar a minha cultura para lá. Eu é que tenho que me adaptar àquela cultura. É como disse Paulo em 1 Coríntios 9, né? Fiz-me tudo para com todos, para de todas as formas ganhar a todos. Então, um evangelista, um ganhador de almas, ele precisa ser muitas vezes uma espécie de camaleão. Eu não posso consentir com o pecado, mas eu tenho que muitas vezes me adaptar a um povo, a uma cultura, se eu quero ganhar aquele povo. Então, isso é amar, né? Você tem que aprender, de repente, a comer umas raízes lá do mato, ou fazer que nem João Batista, né, que comia mel silvestre e gafanhoto, aprender a comer uma comida estranha para poder estar lá naquele povo, né? E diga-se de passagem, né? Eu nunca tive na África, mas as pessoas que eu conheço que já tiveram, todas elas dizem a mesma coisa. Você vai ter que aprender a comer umas comidas difíceis lá, né? Não vai pensar que vai comer sushi, camarão, costela, alcatra lá na África, porque não é bem assim, não. Você já vai preparado, porque não é brinquedo. E último ponto aqui para a gente encerrar a lição de hoje. Acabei passando um pouquinho do horário previsto, mas vamos lá. Como fazer funcionar a visão celular? Para que a visão celular funcione, faz-se necessário mais que o cumprimento dos passos de ganhar, consolidar, discipular e enviar. É preciso entender os princípios bíblicos de individualidade, união, soberania e mordomia. Sabemos que, no corpo de Cristo, a Igreja, há diversidade de dons. Isso nos remete ao princípio bíblico de individualidade. Quando a Igreja se move pela visão celular, esse princípio não deve ser ignorado. Embora os discípulos sejam preparados para serem líderes, seus dons espirituais não devem ser ignorados, e sim somados à sua liderança. Só assim teremos líderes que darão resultados ministeriais nas suas diversas vertentes: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esse princípio não pode ser ignorado, sob pena de sermos visitados pelos espíritos malignos de porfia, inveja, ciúme e discórdia. É aquele ditado antigo, né? Ado, cada um no seu quadrado. Na Igreja de Jesus tem espaço para todo mundo. E como na física 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, na Igreja é a mesma coisa. O que falta muitas vezes na Igreja é as pessoas descobrirem o lugar que lhes pertence. Que todo mundo tem o seu lugar. É um corpo. Nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é nariz, nem todo mundo é fígado, nem todo mundo é rim, nem todo mundo é coração, nem todo mundo é pulmão. Cada órgão no corpo cumpre uma função. E assim na Igreja de Jesus, cada um de nós tem um lugarzinho certinho para nós. E quando a gente se descobre, e esse lugarzinho certinho está ligado aos teus talentos, está ligado aos teus dons, está ligado àquilo que você ama fazer, que a obra de Deus não pode ser um peso. A obra de Deus não é uma coisa pesada. O fardo de Jesus é leve, o jugo é suave. Então, o que falta muitas vezes é a pessoa se descobrir. Né? Estou sabendo aí que tem gente aí que está trabalhando com futebol, né? Então, quando a gente se descobre o que a gente ama fazer, a coisa flui naturalmente. Você faz aquilo com prazer, sabe? Então, de repente, nem todos aqui vão ser líderes de célula, mas você vai trabalhar, sei lá, vai trabalhar lá no presídio, vai trabalhar com o pessoal do presídio, vai trabalhar com menino de rua, não sei. Cada um aqui precisa descobrir, de acordo com os teus dons e talentos, onde que você se encaixa. Na Igreja de Jesus tem um lugarzinho para cada um. Né? Se for para ser líder de célula, amém. Vocês estão sendo treinados para isso. Mas caso não seja, pode ter certeza,
todo esse conhecimento que você está recebendo aqui, você vai usar. Porque tem um lugarzinho para todo mundo botar em prática o conhecimento que a gente está recebendo aqui. Ok? Então não há necessidade para ter ciúme de ninguém, inveja de ninguém, discutir com ninguém, porque tem um lugarzinho para todo mundo. Além da diversidade de dons existentes na igreja, podemos observar que há 3 tipos de pessoas dentro da visão. As que sabem o que está acontecendo, as que observam o que está acontecendo, né, são os observadores, a pessoa só vem na igreja só para observar e criticar, e as que fazem as coisas acontecerem. Então tem aquele que sabe o que está acontecendo, tem aquele que fica observando o que está acontecendo, e tem aquele que bota a mão e faz acontecer. Né? Qual dos 3 que a gente pertence? Aqueles que sabem, aquele que fica só observando, ou aqueles que botam a mão e faz acontecer? Não, deixa a dona Mena, pastora Mena, que aqui é comigo. Esse lugar aqui, deixa que eu faço. Para que a visão funcione com pleno êxito, esses 3 tipos de pessoas devem ser envolvidas. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. 1 Coríntios 12, 21 a 22. Então, no corpo de Cristo, todo mundo é importante. Todo mundo tem um lugarzinho para ocupar. Né? Até aquilo que você imaginou agora, aquela parte do corpo que você imaginou agora. Imaginou, também é importante. Eu não sei, eu conheço muitas pessoas que retiraram a vesícula, né? O meu sogro precisou tirar, eu conheço outras pessoas que, por causa de alguma situação, tem que tirar a vesícula, né? Elas vivem sem a vesícula, né? Só que elas têm que mudar a alimentação, o estilo de vida, né? Então, dá para viver se um membro do corpo, né? Um membro dessa igreja aqui, igreja local, agora eu estou falando, se um membro sai, a igreja continua? Continua. Mas fica desfalcado. É que nem um time. Você tem lá um baita do atacante, um baita do zagueiro, um ótimo goleiro, um ótimo centroavante, tem um cara que é top no meio do campo, aí de repente um faltou. Machucou a perna, quebrou, machucou, feriu, não vai... Oi? O time vai jogar? Vai, mas está desfalcado. Se é um baita de um jogador, né? Como na época que tinha um Zico, um Pelé da Vida, um Mané Garrincha, né? Um Zagallo. Faz falta. Né? O time pode perder o jogo por causa daquele jogador. Está dando para entender? É um jogador de relevância. O time joga, mas está desfocado. A mesma coisa a igreja. Quando se perde um membro, ou um membro está ferido, está machucado, o time joga, mas joga desfocado. E o resultado geralmente não é o mesmo. Ok? E não adianta colocar uma prótese, que não é a mesma coisa. Né? A prótese funciona, mas não é igual o membro legítimo. Observa-se assim o princípio bíblico de união, através da unidade do corpo de Cristo. União, todos os membros unidos cumprindo uma função. Sendo que Jesus Cristo ele é o cabeça do corpo, né? Deus, em sua soberania, deu-nos a ordem: ide por todas as etnias, pregai o evangelho e fazei discípulos de todas as nações, né? E a visão celular nos ajudará como ferramenta eficaz para, como bons mordomos, cumprirmos sua vontade. No decorrer das lições contidas nesse módulo, veremos mais detalhadamente cada etapa da visão e suas nuances. Conclusão: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Esses princípios constituem a visão celular e declaram o alvo, a responsabilidade, bem como definem a tarefa missionária da igreja no mover celular. Amém? Só lembrando, queridos, que tudo que vocês vão aprender aqui nesse módulo 2, tudo, exatamente tudo que vai ser ensinado, está amparado na palavra de Deus. Eu jamais
estaria debaixo de uma cobertura espiritual ou de uma visão se não estivesse amparado na Bíblia. Jamais, jamais. O fundamento de tudo é a palavra de Deus. Então vocês podem ficar tranquilos. Tudo que vai ser ensinado está na palavra. É só uma forma de explicar, de compartilhar. Mas tudo é Bíblia. O tempo todo é Bíblia. Saiu fora da Bíblia, né? Porque a verdadeira visão, a visão celular, nada mais é do que a própria a visão de Jesus, né? Porque a pessoa mais interessada em que as vidas sejam salvas, consolidadas, discipuladas e enviadas para o campo, é o próprio Jesus. Amém? Vamos orar então, agradecendo por mais essa aula, em que poderia orar. Vou aqui, vem cá, pastor Vitor, chega mais na frente aqui, vou dar a honra para você hoje. Sonolento? Eu sei que você até tomou banho para vir para a aula. Nada, estou com a mesma roupa de amanhã ainda. Deixa hora agradecendo. Né? Então. Eu também vim direto de Camboriú agora, não deu tempo de tomar banho ainda também não. Agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, viemos te agradecer, Pai, por tudo, Pai, que tens feito sobre nossas vidas, ó Pai, te agradecer pela vida do pastor Cristo, ó Pai, por estar nos ensinando, Pai, por estar nos direcionando, Pai, a tua palavra, Pai, para que venhamos, Pai, ser líder com excelência. Que o Senhor venha aqui neste lugar, Pai, usar cada um que aqui está, para a honra e glória do teu nome. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixa Deus te usar, irmão. Amém.